Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esteja conosco, ouve com atenção, com alegria no coração, as mensagens que hoje Deus tem para lhe dizer. O evangelho que vamos proclamar hoje se encontra em São Marcos, no capítulo 8, versículo 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, não brinque com Deus, não brinque. Não brinque com Deus. Por quê? Por que não se deve brincar com Deus? Porque Deus prescruta os nossos corações. Deus sabe lá dentro do nosso íntimo, lá no mais profundo do teu ser. Jesus conhece. Então ele foi, veja bem, nós estamos nessas semanas que passaram, nós ouvimos inúmeros milagres feitos por Jesus, e em um determinado momento dos seus milagres, ele saciou com pão e peixe, e ele dizia: tenho compaixão desse povo, tenho compaixão desse povo. E hoje nós estamos diante desse evangelho que Jesus está com tolerância zero para os descrentes, para os blasfemadores, para aqueles que, na verdade, estão na igreja, mas não são igreja. Estão, sim, de corpo, como figurantes, mas não são igreja. Provocam a ira do outro, fazem fofoca, quer destruir um sacerdote, e assim vai. Não é igreja. E Jesus vai para este lugar com os seus discípulos e alguns de lá para pô-lo à prova, aqui é bem claro, pede um sinal, ou seja, fazendo armadilhas para o nosso Senhor. E o nosso Senhor aqui deu um suspiro bem profundo, como quem dissesse: não aguento mais essa gente, não aguento mais essa hipocrisia, não aguento mais essa gente ruim. Você pensa que na igreja não tem gente ruim? Quando eu digo gente ruim, eu digo em todos os níveis, tá? Desde do clero da igreja ao povo de Deus. Tem gente ruim, tem gente muito ruim. E aí, Jesus dá esse suspiro forte, dizendo isso mesmo. Não aguento esse povo. E aí foi embora. Simplesmente ele foi embora. Simplesmente Jesus deu as costas, entrou no barco e meteu o pé. É exatamente isto que Jesus fará com aqueles que são da igreja, mas que não vivem o evangelho na sua vida. Porque viver o evangelho não é fácil. Ser cristão não é fácil, ser cristão não é para qualquer um.
Ontem eu estava celebrando na igreja onde hoje eu estou. Tem uma bela praça, uma praça grande, boa, e estava cheio de gente. Parece que é um pré-carnaval, né? Parece, mas uma multidão de gente. E eu aproveitei esse fato e disse mesmo para o povo de Deus que lá estava na igreja, depois nos avisos, que é interessante como a praça está cheia, mas quando a gente vai rezar o terço à Santíssima Virgem Maria, a igreja não fica cheia, ou melhor, a praça não fica cheia. Vocês não vão ao terço. E é tão bonito o terço, e é tão belo um testemunho favorável a Deus, pelo amor à Virgem Maria. E nós somos assim. Acontece uma formação na igreja, acontece um curso na igreja, os católicos não vão, quer dizer, os de sempre vão, os de sempre vão, os de sempre. Não que eles não precisam, não, eles também precisam. Mas quem não precisa ser formado, Jesus está perdendo a paciência conosco. Que vamos para a igreja, sentamos, ouvimos a pregação e muitas vezes não entendemos nada, porque muitas vezes estamos presos até ou preocupados com o celular. Essa história de celular é muito interessante, porque eu nunca sei se a pessoa está de fato acompanhando o Evangelho ou a pessoa está vendo outras coisas. Bom, pelo menos a maioria das pessoas que eu percebo estão acompanhando o Evangelho, e isso é muito bonito, não tem problema nenhum. Mas eu sugiro que desligue o celular depois, para ele não vibrar ou para ele não tocar e você ficar com desejo de ficar olhando o celular. Bom, enfim, isso está um vício terrível e nós precisamos dominar isso aí. Porém, todavia, voltando para o Evangelho, a nossa falta de compromisso com o nosso Senhor. A nossa falta, muito mais de compromisso aqui, nesse Evangelho, é a falta de sinceridade com o Senhor. Então hoje nós somos chamados verdadeiramente a termos uma vida que leva a Jesus a se alegrar e não irritar o coração do nosso Deus com a nossa postura incoerente, com a nossa vida totalmente aversa àquilo que o Senhor pede de nós. Então que hoje a riqueza desse Evangelho produza em nós uma sinceridade, uma honestidade. Ontem na oração da coleta dizia mais ou menos assim, pedindo a Deus que nos faça ter uma vida reta e sincera, para que tu, Senhor, possa habitar em nós. É muito bonita a oração de coleta na missa de ontem. Reto e sincero. E exatamente isso que precisamos ter para que Jesus realiza os milagres na nossa vida, que o milagre que Ele faz é todo dia. Só o fato de nós respirarmos é um grande milagre. Bom, enfim, que Jesus possa colocar no meu coração, no teu coração, o desejo de servi-lo profundamente e com toda a sinceridade. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de servir profundamente Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.